Será que as riquezas são a solução para tudo em nossa vida? Ou será que as riquezas dificultam a nossa vivência? Vamos ver o que a palavra de Deus diz na carta de Tiago sobre isso. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de Tiago. Nós estamos entrando no último capítulo dessa carta, o capítulo 5. Interessante que nesse capítulo, Tiago vai praticamente fazer um fechamento, um resumo de tudo aquilo que ele tem falado até aqui. E um assunto que Tiago traz à tona novamente, para aqueles que querem demonstrar testemunho cristão, caráter cristão, nós devemos tomar muito cuidado em nossa vida, é a questão das riquezas. Tiago vai falar mais uma vez sobre isso no capítulo 1 e também no capítulo 2. Ele menciona um pouco a respeito do perigo das riquezas. E aqui novamente ele vai fazer isso. Ele vai chamar a atenção daqueles que depositam a sua confiança nas riquezas, daqueles que exploram o outro porque são ricos. A riqueza em si, ela não é algo ruim. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então, a riqueza em si, ela não é ruim. A gente sabe disso, né? Nós temos recursos para comprar coisas, para satisfazer algum desejo nosso, ou para ter uma moradia, um veículo. A gente sabe que ter recursos é bênção. Dinheiro em si não é a questão. Agora, como eu lido com isso? Como eu coloco o meu coração nas finanças? É que está a questão. Então, para Tiago, tem tudo a ver o seu testemunho cristão, como você lida com as finanças. Nós não só damos testemunho cristão nos relacionamentos com as pessoas, nós não só damos testemunho cristão dentro da igreja, nós não só damos testemunho cristão quando pregamos, mas como administramos nossos recursos também é uma demonstração de como nós tememos a Deus. Por quê? A tendência, como nós já vimos em alguns capítulos anteriores, a tendência é de depositarmos toda a nossa confiança nas riquezas. E aí mora o perigo. O que Tiago então vai nos falar? Como não cair no erro das finanças? E aí tudo que nós estudamos até aqui, de passar por provações, de controlar a língua, de fazer boas obras, mostrando a sua fé, de se afastar do mundo, como que as riquezas podem nos entregar nessa situação e mostrar que nós não estamos vivendo nada daquilo que Tiago falou anteriormente. O que ele vai condenar aqui é a ideia do acúmulo ganancioso de riquezas. Não é que não podemos ter riquezas, mais uma vez. Não é que nós não podemos acumular riquezas. Se Deus nos dá, não tem problema nenhum. Agora, esse acúmulo movido pela ganância que é a questão. Tanto que Tiago já inicia duro o seu argumento, a sua exortação, no versículo 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Mais tranquilo, suave, falando sobre o choro, o lamento de desgraças que viriam sobre os ricos. Aqui, a linguagem que Tiago está usando, de chorar, de lamentar, é uma linguagem do Antigo Testamento que sempre apontava para o juízo de Deus. Todas as vezes que o juízo de Deus estava para se manifestar, o profeta dizia: chorem, lamentem, porque vocês vão conhecer o juízo de Deus. Opa, pastor, é só porque eles eram ricos, eles iriam receber a ira de Deus? Não, não é só porque eram ricos. É o que eles faziam com as riquezas. Nós já vimos
na carta de Tiago que um cenário que acontecia muito era dos ricos serem opressores, exploradores daqueles que tinham menos recursos, principalmente dos pobres cristãos. Lembremos do contexto que muitos estavam fora da sua terra, fora da sua cidade, fora de suas casas, não tinham emprego direito, dependiam de ajuda, tinham poucos recursos, eram pobres, e esses ricos estavam explorando, abusando desses pobres. A gente viu aqui que até a justiça era subornada pelos ricos, em favor dos ricos, contra os pobres. E aí essas pessoas abusavam do poder que a riqueza lhes oferecia. E nesse sentido, quando se abusa do poder, a pessoa se acomoda, ela cria uma segurança nos recursos que ela tem. Só que a palavra de Deus vai dizer que essa segurança é falsa. Por isso, Tiago está falando, a ira de Deus virá. As riquezas, as finanças, os recursos não barram o agir de Deus. Não tem como subornar Deus. Nós sabemos muito bem que os juízes, os políticos, os governantes, em todo e qualquer escalão, são pessoas subornáveis. Todos são pessoas subornáveis. Mas nosso Deus não é. Então, eu não posso colocar a segurança da minha vida ou a estabilidade da minha vida nas finanças. O meu poder, no poderio econômico e financeiro. Olha o que Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Aqui Jesus está sendo bem direto, que Tiago está reforçando aqui, o choro, o lamento por causa do mau uso das riquezas. Aqueles que se ostentam, aqueles que se acomodam nas suas riquezas e que a partir daí exploram o próximo, humilham o próximo, serão humilhados pelo próprio Deus. Então, Tiago, nessa perspectiva, ele traz 4 acusações aqui sobre esse acúmulo ganancioso de recursos, de riquezas. Primeiro, ele vai falar que é inútil acumular bens materiais. O que eles estavam em mente, o que eles estavam fazendo, não tinha sentido. Não tem razão de juntar recursos nessa terra. É o que ele vai dizer no versículo 2. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O que Tiago mostra aqui é literalmente o apodrecimento das riquezas. Talvez Tiago tenha em mente que esses ricos guardaram recursos, guardaram moedas, guardaram coisas preciosas, materiais preciosos, guardaram roupas valiosas. E quando você vai olhar lá o seu cofre, vamos dizer assim, está tudo podre. A moeda se desfez, as notas rasgaram, as roupas estão podres. É isso que ele está dizendo. Olha, qual o sentido de acumular, de guardar, que as coisas podem se perder de uma hora para outra. Quantos casos, por exemplo, que a gente já viu, pessoas que acumulam muitos recursos, por exemplo, todo o recurso dela está na casa, né, um patrimônio, e acontece um desastre, um incêndio, e tudo vai embora. Mesmo hoje em dia a gente tem seguros, né, que cobrem, mas não é a mesma coisa. Então, o que o Tiago está nos dizendo é que não tem muita razão de ficar acumulando as coisas por acumular. Na verdade, isso é uma afronta a Deus, principalmente quando a sociedade está passando por períodos de sofrimentos. Ou quem está próximo a nós está passando por sofrimento. Não tem razão de eu ter uma poupança no banco cheia
e o meu irmão do lado passando necessidade. É isso que o Tiago está falando. Aquele dinheiro da poupança vai apodrecer, sendo que ele poderia ser usado para misericórdia, para o cuidado. Olha o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Ora, se alguém possui recursos neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como você pode dizer que ama a Deus, sendo que você vê alguém passar necessidade e você tenta acumular para si mesmo? E a situação dos cristãos ali era ruim. Muitos precisavam de ajuda, muitos precisavam de sustento, muitos precisavam de um apoio financeiro. E esses ricos que Tiago está acusando aqui não faziam absolutamente nada, pelo contrário, estavam cada vez mais ricos. Eu lembro daquela música, né? Analisando a cadeia hereditária, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. É essa exortação que Tiago estava fazendo. Não deveria ser assim, pelo menos entre os cristãos, não deveria ser assim. O correto, então, não é acumular, mas ser generoso. 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajudando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então Paulo aqui, ele deixa isso ainda mais claro. Deus concede riqueza a alguns, mas não é simplesmente para o bel prazer, é para a possibilidade de ajudar aqueles que têm necessidade. Então, se Deus me abençoa com recursos, eu posso ajudar outros. Eu não devo negar. Porque, na verdade, quando eu reparto aquilo que Deus me deu, quando eu sou generoso com aquilo que Deus me deu, na verdade estou acumulando tesouros que não vão apodrecer como esses aqui. São tesouros eternos no céu. Cuidado que a gente tem que ter a ideia, eu vou ofertar, eu vou ajudar pessoas necessitadas, eu vou dar o dízimo, vou dar ofertas, vou dar cestas de alimentos, porque eu vou garantir a minha salvação. Não é nessa perspectiva. A perspectiva é, quando eu auxilio alguém, eu ajudo alguém, quando eu amparo alguém, quando eu sou generoso com alguém, eu estou mostrando um amor de Deus na minha vida. O que deve motivar é a grande generosidade, a grande doação de vida que Deus já nos concedeu. E não para que possamos conquistar algo do Senhor. Tiago vai continuar no versículo 3. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Tiago mostra até a prova do crime, né? Se falar assim, olha, a gente não acumulou recursos, aí olha lá o cofre de vocês. Tem muita coisa lá perdida. Muita coisa que poderia ter sido usada, que vocês não usaram. É aquele mesmo princípio, né, que às vezes a gente usa e ensina até mesmo para as crianças, não desperdiçar comida, porque tem gente passando necessidade, às vezes a criança enche o prato, ou até nós mesmos, enchemos o prato, né, de comida no restaurante ou em casa e a gente não come e joga fora. Aquela comida jogada fora é prova da falta de generosidade, da falta de amor, da falta de cuidado para com o próximo. É isso que o Tiago está dizendo. Aquilo que você tem como tesouro, como proteção, é o que vai servir de acusação diante do Senhor. Não há defesa, irmãos, a favor do acúmulo improdutivo. Cuidado, cuidado como você tem lidado com as riquezas. O correto não é se preocupar com o acúmulo de bens materiais. Repito,
nós devemos nos preocupar com o acúmulo de bens espirituais. Mas Tiago faz uma outra acusação aqui a respeito daqueles ricos. Além de juntar coisas que perecem, eles estavam defraudando os trabalhadores. Lembra? Eu falei da exploração aos mais necessitados. Olha só o que diz aqui, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor. Uma das formas das pessoas se enriquecerem na antiguidade era por intermédio do acúmulo de terras produtivas, né? Não só terras produtivas, mas terras produtivas. E uma vez que a pessoa perdia a sua terra, por exemplo, tinha alguma dívida, ela dava a terra para que a pessoa que estava devendo. E aí, ele poderia até deixar a pessoa viver lá naquela terra, mas todo o recurso pertenceria ao novo proprietário. E a pessoa se tornava praticamente escrava. E ficava dependendo do bom coração do proprietário. E aí, a gente sabe, né? Não só nos tempos de Tiago, mas em toda a história, nos tempos de hoje, aqueles que têm recursos, a tendência é explorar ainda mais aqueles que não têm. Mas Deus, irmãos, deixa muito claro na sua palavra que os pobres não podem ser oprimidos. Lá em Levítico 19, versículo 13, assim: não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã seguinte. Nem essa ideia, passa aqui amanhã para receber, não tinha. Porque a maioria das pessoas trabalha pelo pão de cada dia. O que ela recebe no dia, já vai gastar naquele dia mesmo. Ela tem que comprar o pão, ela tem que comprar o arroz, tem que comprar o feijão, tem que comprar a carne, tem que pagar passagem para ir embora. É mais ou menos isso que Deus estava proibindo, de que alguém retesse aquilo que o pobre necessitava. Então, o que Tiago está retratando aqui uma questão de uma injustiça social. Aqueles que tinham dinheiro não estavam repassando o dinheiro devido, estavam retendo o que era do pobre. Já tinham muito e ainda retinham o que era do pobre. A gente vê isso hoje direto. Nós vemos casos de denúncias, por exemplo, de políticos que desviam verbas da merenda infantil, verbas da saúde, pessoas que necessitavam daqueles recursos, mas foram parar no bolso daqueles que têm, então cada vez mais se acumulando. E preste atenção, esses homens podem até fugir, enganar, enrolar, né? Liminar atrás de liminar, processo atrás de processo, vai empurrando com seus advogados as condenações. Mas diante de Deus não vão escapar. A ira de Deus estará sobre os opressores. A ira de Deus estará sobre aqueles que tinham poder ou tinham condições financeiras e usaram esse poder, essa condição financeira para oprimir os necessitados. Deus não fica indiferente quanto a isso, irmãos. Ele vê a injustiça que é praticada. Então, a melhor forma de lutar contra a injustiça não é em pé, fazendo passeatas, fazendo reivindicações, que é legítimo. Mas a melhor forma de nós lutarmos contra a injustiça é sermos justos e dobrando o joelho diante do Senhor, clamando para que Ele aplique a sua santa ira, a sua santa justiça. A terceira acusação que Tiago faz a respeito desses que não sabem usar os recursos, além de acumular bens materiais, que é coisa inútil, o acumular por acumular, defraudarem os trabalhadores, eles tinham uma vida luxuosa, uma vida desnecessária. Versículo 5: vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Uma vida egoísta, despreocupado com a necessidade dos outros. Eu sei de muitas histórias de muitos que ganham fortunas, que contribuem muito, combatem a pobreza, ajudam os necessitados,
têm boas obras sociais, investem em pessoas para que possam trabalhar. Existem pessoas assim. Então, por isso que o problema não é o dinheiro, mas o que nós fazemos com ele. E o que o Tiago está dizendo aqui, esses ricos só estavam pensando em si mesmos, não se importavam em suprir a necessidade dos outros. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo fala assim: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, Paulo aqui falando da mudança de vida, né? Aqueles que roubavam, não roubem mais, mas trabalhem. Mas não só para terem recursos para si mesmo, é o que ele diz, para que tenham que repartir com o necessitado. Então, para que nós trabalhamos? É só para o nosso sustento? É para poder ajudar os outros também. Então, quando você orar a Deus, Senhor, eu preciso de um aumento de salário. Eu preciso de uma promoção no meu emprego e meu salário melhore. Coloque nessa oração, para que eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta também. Não só para eu ter uma vida melhor, mas para que aqueles que estão do meu lado também possam ter uma vida mais agradável. Que eu possa, Deus, ser um instrumento para ajudar os necessitados. E por fim, nessa parte aqui das condenações, Tiago diz que, versículo 6, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Ele está acusando esses ricos de assassinato, de promoverem morte. A acusação é que os justos têm sido condenados e mortos nos tribunais, como a gente já viu, e também na miséria, porque ninguém estava ajudando. Ou eram presos, porque não pagavam as dívidas, por exemplo. Ninguém ajudava eles a pagarem as dívidas. Alguns possivelmente tentavam roubar para comer. Não tinha ninguém para ajudar. Não é que isso justifique, né? Mas faltou alguém ali para auxiliar. Ou porque morriam na miséria mesmo. De fome, suicídio. É isso que o Tiago está acusando. Vocês ricos que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram, chorem e lamentem, porque vocês vão conhecer a ira de Deus. Esse é o tom pesado que o Tiago está encerrando a carta. É como se ele estivesse dizendo: não venham dizer que vocês são cristãos. Não venham dizer que vocês são cristãos. Não venham tentar bancar de crente, porque não adianta. O que você faz com as suas finanças também faz parte do seu testemunho como cristão. O que isso tudo tem a ver conosco, irmãos? Primeiro que, para não invejarmos as fortunas. Não tem inveja de quem é rico. Se Deus abençoou, louvado seja Deus. Não tem inveja daqueles que têm mais recursos que você. Porque se você tem inveja, com certeza, se você tivesse os recursos que essa pessoa tem, você não agiria com benevolência. Você agiria como esses ricos aqui que Tiago menciona. A palavra de Deus é contra a avareza. Não é o tanto que eu tenho que vai satisfazer o meu coração. A gente já falou sobre isso também anteriormente. É a presença de Deus que nos satisfaz, que nos dá segurança, que nos dá confiança. Uma outra aplicação nesse sentido também é que, para termos paciência e possamos suportar os males da vida. O tempo todo Tiago nessa carta falando: nós vamos passar por provações, dias difíceis, e às vezes é dias financeiros complicados. Mas tenhamos paciência. Ele vai falar depois sobre isso. Mas eu quero ler um texto, uma palavra do Senhor Jesus também, lá em Lucas capítulo 12, versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Se juntar dinheiro para você mesmo, somente você é pobre diante do Senhor. Não é o tanto que eu tenho que me torne aceitável diante de Deus, mas o que eu faço com os meus recursos.
Por isso que ele fala, Tiago fala, chorem, lamentem, busquem arrependimento. Essa é a ideia, caso a gente age assim. Ele já falou, não seja amigo do mundo, não namore o mundo. E o mundo vai te oferecer riquezas. É uma das maiores tentações desse mundo, é riquezas. Porque as riquezas vão satisfazer o poder, as riquezas vão satisfazer a carne, vão satisfazer questões sexuais, vão te dar a possibilidade de achar que é melhor que os outros, falar o que quer, não vai controlar a sua língua, você vai se achar independente da palavra de Deus e por aí vai. Eis o perigo das riquezas. Só para finalizarmos, 3 aplicações. As riquezas devem ser ganhadas honestamente e através do trabalho. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Deus abençoa o trabalho. As riquezas devem vir por aí. Não por sorte, não por apostas, mas pelo trabalho, pelo esforço. Mesmo que você receba a herança de alguém, uma fortuna de herança, alguém trabalhou para ter aquela fortuna. E você tem que trabalhar para sustentar essa fortuna. Para que essa fortuna abençoe a sua vida e abençoe outras vidas também. Segundo, não devemos ser devedores, principalmente a salários. Você que é patrão, tem empregados, jamais faça isso. Abre mão do seu, mas não abre mão dos seus funcionários. Estava vendo aí alguns funcionários que, eu acho que em algum clube de futebol aí, 3 meses sem salário. Gente, 3 meses sem salário. Funcionários, não estou falando de jogador de futebol que às vezes tem uma possibilidade maior. Funcionário, roupeiro, cozinheiro, porteiro, 3 meses. Isso é injustiça social. Então, nós não podemos colaborar com isso. Você tem dívida a pagar, pague. Pague. A generosidade deve ser prática em nossa vida. A assistência, o cuidado, não pode ser algo sem pensar. A gente tem que ter discernimento também para ser generoso. A gente tem que ajudar quem precisa de ajuda e quem quer ser ajudado também. E ser generoso não é só dar dinheiro, dar recursos. É promover a possibilidade de a pessoa ter recursos. Isso faz parte também. Deus nos capacite a lidarmos corretamente com as finanças. Fiquem na paz e até mais.